A graça e a paz do Senhor, estou de volta no canal Refúgio Diário para trazer mais uma porção da palavra do Senhor. Vamos ler em Gênesis 39, José na casa de Potifar. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou graça diante dos olhos de seu dono e os servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que ele tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa. Porém, eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Amém? Essa história de José é muito linda. O começo da história dele ele era odiado pelos irmãos, porque o pai amava mais a ele do que os irmãos, e os irmãos venderam ele como escravo. Aí ele foi morar, quem comprou foi Potifar, e ele foi morar no palácio, na casa de Potifar. E tudo que José colocava a mão era abençoado, prosperava, porque ele era um jovem de Deus. José tinha 17 anos quando os irmãos venderam ele. E ele sofreu, até chegar na casa de Potifar, ele sofreu muito, porque era escravo. E escravo, todo mundo sabe que naquele tempo apanhava, era maltratado. Até quando chegou na casa de Potifar, ele foi viver num lugar bom, né? Tinha todas as mordomias e era mordomo. Então, por ele ser bonito, novo, a mulher de Potifar colocou os olhos nele e queria se deitar com ele. Como ele era um jovem temente a Deus, obediente a Deus e vivia na presença de Deus, porque quando vivemos na presença de Deus, o comportamento é diferente. Quem ama a Deus acima de todas as coisas e serve a Ele, tem um comportamento diferente. Jamais vai agir como quem está longe, quem está afastado do Senhor. E José, quando ela chamou ele para se deitar, ele disse: o seu marido, tudo que tem aqui é minha responsabilidade, eu posso tocar em tudo, menos na senhora, que era a esposa de Potifar. Então, lá na frente, ela conseguiu, né, levar ele para a prisão, porque ele não quis nada com ela. Ele fugiu. José fugiu literalmente. Ela chamou ele para a cama, ele disse que não ia, então ela puxou ele. Quando ela puxou, as roupas dele saíram e ficaram na mão dela, e ele correu nu, do jeito que ele estava, ele correu. Correu, como tem um ditado que diz, como o diabo corre, foge da cruz, né? E José fugiu do diabo. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Tem a história de Davi, que Davi não fugiu. Davi viu Betseba se banhando e ficou olhando. Ficou lá olhando e acabou mandando chamar ela e adulterou
com essa mulher. E José, mais novo, um jovem, mas estava ali em oração, em comunhão com Deus. Davi vacilou. E ele não, ele estava ali na presença de Deus e ele correu. Fugiu da aparência do mal. Mas ela, muito astuta, usada pelo diabo e ao mesmo tempo não era usada pelo diabo, foi usada por Deus, porque através dele ter ido para a prisão, ele revelou um sonho de Faraó e acabou sendo governador. Muitas vezes a gente passa por alguma coisa e acha que é o diabo, né? O diabo usou fulano para fazer isso. Naquele momento foi ruim para José, mas só que lá na frente ele foi honrado. Ele passou a ser governador e a mentira que ela tinha contado foi descoberta, porque não há nada oculto que não seja revelado, que Deus não revele. Então, ela mentiu, disse que ele tinha agarrado ela, que ele queria deitar com ela, e o Potifar ficou com raiva, porque como é que pode eu entregar tudo a você, confiar em você e você fazer isso? E ele não tinha como dizer que era mentira. Naquele tempo não tinha câmera, né? Não tinha celular para gravar. Então ele foi preso. E lá ele continuava prosperando, ficou cuidando dos presos e tudo que ele fazia prosperava, porque Deus estava com ele. Até que chegou o dia do rei ter um sonho e nenhum dos sábios do palácio conseguiram descobrir qual era aquele sonho, decifrar qual era o sonho. E José tinha tido dois presos, né, que estavam lá presos com ele, que tiveram 2 sonhos, cada um teve um sonho, e ele revelou aquele sonho, decifrou o sonho, e realmente aconteceu o que ele disse. E aí o copeiro lembrou dele, mandou chamar, e falou para o rei mandou chamar ele. E ele, tudo que ele falou para o rei, foi o que Deus mandou. Ele foi orar para Deus dar discernimento, sabedoria a ele, para ele decifrar aquele sonho. E ele decifrou, e o rei colocou ele como governador. Quando Deus tem um plano, um propósito na vida de alguém, o diabo pode se levantar, pode quem quiser se levantar, mas aquele propósito de Deus vai se cumprir. E através dele, sendo governador, os irmãos dele foram pedir comida. Teve uma grande fome onde eles moravam e eles foram comprar comida no Egito e se encontraram com José. E José perdoou. Os irmãos tinham vendido ele, tinham humilhado ele, mas mesmo assim ele perdoou. Como é importante o perdão, como Deus se agrada de quem perdoa. E é uma história muito linda. Eu aconselho você a ler a história de José do começo ao fim, que é uma história muito edificante, é muito linda. Amém? Que Deus abençoe vocês. Se gostou desse vídeo, curte, comente, compartilha. Se não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para quando eu gravar outro vídeo você receber a notificação. Fica com Deus.